Olá, sou a aluna Jéssica Martins, do curso de Bioquímica da Universidade do Algarve. O trabalho que vou apresentar é intitulado O efeito do mercúrio na saúde humana e a respectiva influência de proteínas de ligação. O primeiro artigo estudado é de revisão e tem como título Mercury and its Effect on Human Health, a Review of the Literature. Já o segundo artigo é original e tem como título Characterization of the Mercury Binding Proteins into Non-Salmon Sashimi, Implications for Health Risk of Mercury in Food. Introdução. Há três tipos de mercúrio: metálico, inorgânico e orgânico. O mercúrio está no top 3 das substâncias mais perigosas e a sua principal fonte de contaminação nos humanos é através da ingestão de peixe e frutos do mar contaminados. Os efeitos da sua toxicidade dependem da sua forma química, da dosagem, da idade, do tempo e da forma de exposição. Vários estudos investigaram a concentração de mercúrio em músculos de peixes, como o atum e salmão, para avaliar os riscos associados à saúde. Ao fazê-lo, identificaram várias proteínas de ligação ao mercúrio e constataram que os compostos de metilmercúrio-cisteína são os que estão representados em maior quantidade. Esses compostos são gerados a partir da digestão gastrointestinal de proteínas de ligação ao mercúrio no músculo do peixe e, por isso, a identificação e caracterização dessas proteínas são de extrema importância para a compreensão do risco que o mercúrio pode ter na nossa saúde. Vou começar por evidenciar 12 características do mercúrio, mas só vou descrever 3. Tipo de nutriente. O mercúrio é um metal contaminante, logo não é necessário para o organismo, logo não é considerado um nutriente. Ligantes. O metilmercúrio é a principal fonte de exposição humana do mercúrio e, quando presente nos sistemas biológicos, liga-se ao grupo tiol do aminoácido cisteína e do péptido glutationa. Funções. Geometria. Metaloproteínas. O mercúrio pode-se ligar a grupos tiol, proteínas solares, como a sódio e potássio ATPase da membrana celular e a calça ATPase do retículo sarcoplasmático, inibindo-as. Concentrações dentro e fora da célula. Estados de oxidação, curiosidades, patologias associadas ao excesso e à deficiência, aplicações na bioquímica, na medicina e no ambiente. O objetivo deste trabalho é precisamente responder às seguintes perguntas: quais são os efeitos do mercúrio na saúde humana? Quais são as proteínas que se ligam ao mercúrio e qual a sua influência na toxicidade deste? Métodos. O primeiro artigo é de revisão, logo não tem métodos associados. Quanto ao segundo artigo, foram coletadas 7 amostras, 4 atuns e 3 salmões. A extração das amostras foi feita em gelo durante uma hora e foi seguida de centrifugação. RABA e BSA foram usados como padrões de peso molecular de proteína após tratamento por iodação. O peso molecular dessas proteínas é determinado pela monitorização de sinal de iodo. O processo de separação foi feito usando o método de eletroforese em gel, sem tratamento de desnaturação por calor e em conjunção com a espectroscopia de massa com plasma indutivelmente acoplado. Principal mecanismo de toxicidade do mercúrio. A principal disfunção mitocondrial ocorre na região da ubiquinona ou no citocromo B, com a NADH deshidrogenase a promover o deslocamento de íons ferro 2+, e cobre+, no centro anterior do citocromo C. Isto resulta na despolarização interna, autooxidação e peroxidação da membrana mitocondrial. Dentro das consequências incluem-se alterações na homeostase de cálcio, aumento de peróxido de hidrogênio, entre outras. Esta grave disfunção mitocondrial aumenta o stress oxidativo e reduz a defesa antioxidante. Principal alvo do mercúrio, sistema nervoso central. O mercúrio pode ativar o fator de crescimento endotelial vascular e libertar e interrelacionar seios mastócitos humanos, o que pode contribuir significativamente para distúrbios da barreira hematoencefálica e inflamação cerebral, podendo afetar funções dos 4 lóbulos cerebrais. Concentração total de mercúrio nos músculos dos peixes está representada na tabela 1 e reparem, o atum da Indonésia tem uma concentração total de mercúrio assustadora de 317,4 nanogramas por grama, enquanto que o salmão do Chile tem uma concentração de apenas 4,4 nanogramas por grama. No geral, verifica-se o mesmo, os atuns têm a maior concentração total de mercúrio do que os salmões. Identificação das proteínas de ligação ao mercúrio. Nos cromatogramas das amostras, o pico era constantemente observado. O peso molecular desta proteína de ligação ao mercúrio foi determinado como sendo maior do que 67 kDa em comparação com os marcadores de proteína dada na análise cromatográfica. Na eletroforese em gel da fração cromatográfica contendo a proteína de ligação ao mercúrio, a banda com maior concentração de mercúrio foi a banda número 4, sugerindo então que a proteína de ligação poderia estar lá presente. O peso molecular da banda número 4 foi estimado entre 50 e 75 kDa e a proteína de ligação ao mercúrio, que lhe corresponde, foi posteriormente identificada como sendo a beta-actina. A beta-actina tem um peso molecular de aproximadamente 42 kDa, mas foi identificada numa zona de maior peso porque provavelmente está contaminada com outras proteínas. Quantidade de beta-actina ligada ao mercúrio nos músculos dos peixes. As concentrações de mercúrio ligado à beta-actina a todas as amostras é de uma média de 33% contra uma média de 70,2% do mercúrio total presente nas proteínas solúveis. Pelo contrário, o mercúrio livre é de uma média de 8,9% contra uma média de 42,8% do mercúrio total na fração solúvel das proteínas. A análise estatística revelou uma forte correlação negativa entre a proporção de mercúrio livre e a concentração de mercúrio total nos músculos. Implicações na saúde humana do mercúrio à beta-actina. O mercúrio liga-se à beta-actina através
composta única cisteína ativa das 5 cisteínas nela presentes, e foi relatado que essa interação entre ambos poderia diminuir a síntese de beta-actina nas células epiteliais do intestino, resultando na redução da função da barreira epitelial e na destruição das junções apertadas das células epiteliais. Conclusões parciais. O mercúrio diminui a nossa atividade antioxidante, o mercúrio tem efeitos negativos no nosso sistema nervoso central, o atum tem maior concentração do que o salmão, quando o mercúrio está presente no organismo tende a ligar-se a proteínas como a beta-actina, e quando o mercúrio se liga às proteínas evidencia os seus efeitos tóxicos. Conclusão global. O mercúrio é um metal altamente tóxico e mutagénico ou cancerígeno e que o metal representa um sério risco para a saúde humana quando presente no nosso organismo em concentrações consideráveis e a longo prazo. As proteínas que ligam ao mercúrio são as beta-actinas e a ligação destas ao mercúrio faz com que este evidencie os seus efeitos tóxicos. Take-home message. A principal fonte de contaminação de mercúrio é a ingestão de peixes contaminados. O atum e o salmão são peixes que consumimos geralmente e têm concentrações de mercúrio consideráveis, como relatado nos dados anteriores. Destes dois, o atum tem maior concentração de mercúrio, logo é o mais perigoso e o que deve ser consumido com maior moderação. Um adulto com 70 kg pode consumir até 14 microgramas de mercúrio por dia, enquanto que uma criança de 35 kg só pode consumir até 7 microgramas de mercúrio por dia, ou seja, a mesma concentração de mercúrio produz uma maior toxicidade numa criança. Portanto, mais importante do que zelar por nós adultos é zelar pelas nossas crianças. Cuide de si e dos seus, coma com moderação.